Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. E olha, estamos num mês especial. 30 anos de Centro Sabiá, estamos no mês de celebração da vida, da resistência e do Centro Sabiá. São 30 anos transformando vidas e é por isso que durante esse mês a gente discute a transformação de vidas através da ação da agroecologia. Você vai ouvir alguns depoimentos de vez em quando aqui pela nossa programação. Alguns resgates da nossa história, retratos dessa resistência, da simbiose com o natural e da transformação da vida na convivência com o semiárido. Pensando nesse mês especial e também em nossa luta, fica o convite, faça parte dessa mudança. Se liga! Olá! Eu sou Carlos Magno, eu sou coordenador de mobilização social do Centro Sabiá. Em 2023, o Centro Sabiá faz 30 anos e para essa celebração eu quero convidar você a fazer parte da nossa história. Em 30 anos, a gente implantou centenas de agroflorestas, construiu milhares de cisternas, promovemos dezenas de feiras agroecológicas, tudo isso para combater a fome. Foram muitas batalhas e conquistas para que o mundo fosse um lugar melhor. Mas olha, a gente ainda tem muitos desafios. Por isso, eu quero convidar você a ser um doador ou uma doadora do Centro Sabiá. A sua doação transforma vidas. Vem com a gente, vem com o Sabiá, doe e transforme vidas. Acesse www.centrosabia.org.br. Centro Sabiá, há 30 anos, transformando vidas. Hoje falamos sobre reuso de água cinza e também do saneamento rural. O acesso ao saneamento básico é um direito humano fundamental. O acesso à água é direito fundamental. Mesmo assim, a ONU hoje aponta que 2,3 bilhões de pessoas vivem em estresse hídrico em diversos países. Quase 2 bilhões não têm acesso à água potável. E se não tem água, não tem saneamento. 3,6 bilhões não acessam o saneamento. Como que a gente supera esses direitos negados para o campo? É disso que surgem as necessidades das tecnologias sociais de acesso à água, como o reuso de água cinza. Uma tecnologia que pode garantir qualidade de vida para os mais de 26 milhões de brasileiros e brasileiras que convivem com climas extremos, baixa umidade, longas estiagens e que convivem com o semiárido. É para falar desse tema tão importante, dessas tecnologias, que hoje a gente está aqui conversando mais uma vez com o Giovanni Xenofante. Ele é agrônomo, ativista da agroecologia e da agricultura familiar. Giovanni, muito obrigado por aceitar nosso convite mais uma vez aqui para o programa, parceiro. Oi, João Lucas, prazer sempre é meu contribuir aí com o Centro Sabiá, essa importante organização aí que luta pelo desenvolvimento e pelos meios de vida, né, para os povos do campo, do semiárido, e agora também, lógico, pela população que está, população urbana aí da zona da mata e toda a região metropolitana de Pernambuco. É sempre uma alegria muito grande participar do programa Em Sintonia com a Natureza. Que massa, Giovanni. Muito bom ter você aqui mais uma vez. E olha, a gente tá aqui hoje para falar sobre reuso de água cinza, né? Saneamento rural. Mas até para quem tá nos ouvindo entender melhor, Giovanni, do que a gente tá falando quando fala água cinza e também RAC, né? Reuso de água cinza. Pois é, então, para explicar isso, eu queria convidar os nossos ouvintes a fazer uma viagem ao semiárido, né? Imaginar aí uma família agricultora que está lá no sertão, né? Com
dificuldades de acesso à água. Muitas vezes a água que lhe abastece é a água de uma cisterna de 16 mil litros, que é usada para o consumo humano, né, beber e preparar os alimentos. E uma outra água, né, que é uma água de uma tecnologia maior, ou seja, de uma cisterna, ou de um tanque, ou coisa, que é a água que se utiliza para tomar banho, para lavar a roupa, né, para lavar a louça e tal. Agora vamos imaginar de que essa água que a gente utiliza para o banho, para lavar a louça da pia, para lavar a roupa, ela pode ser utilizada. E vamos imaginar mais ainda de que essa água ela é utilizada, reutilizada no sistema agroflorestal, né, que é um sistema que permite que uma área se cultive uma diversidade de espécies, né, que se possa ter uma produção de alimentos dentro de uma floresta. Então é esse mais ou menos o sentido, né, do transformador dessa tecnologia, né? A água cinza que a gente fala, essa água que a gente utiliza, né, no banho, no lavamento da louça, da roupa, né? Não é uma água totalmente poluída, mas uma água que vai com sabão, né? Vai com as sujeiras dessa limpeza toda. E ela passa por um processo de filtragem, que a gente está chamando de RAC, que é o nome da tecnologia, né? RAC é justamente a abreviação de reuso de água cinza. É um tratamento físico, né? Essa água passa por umas camadas de impedimento físico, né? Passa por uma camada de pedra, passa por uma camada de brita. Tudo isso para transformar essa água novamente, né? Tudo isso para tirar as impurezas dessa água e deixar ela propícia a ser reutilizada para irrigação, né? A gente tem recomendado que as famílias reutilizem através de sistema de gotejo, tanto porque economiza água e também porque evita estar molhando a parte mais folhosa, né, da planta. Então, a água fica ali concentrada no pé da planta e tem dado um resultado incrível, né? As famílias têm se manifestado muito favorável a essa tecnologia. Em especial para a produção de alimentos que servem de forragem, né, para os animais. Sim. As famílias agricultoras do semiárido são exímias criadoras de animais, né? Elas plantam e também criam bastante e precisa de ter forragem para alimentar esses animais. E esse sistema aí de reutilização da água tem contribuído muito com essa atividade. Perfeito. E falar dessa tecnologia social é falar de acesso à água, né, Giovanni? Acesso no semiárido ao direito da água. Giovanni, como é que esses hacks, né, o reuso de água cinza, ajudam nesse abastecimento da água para o campo, para esses lugares que convivem com o estresse hídrico, como é o semiárido? Então, pois eu vou até trazer uma fala de um agricultor lá de Uricuri, chamado Barrinho, que ele pediu para mim olhar para uma cisterna dele e disse assim: quantos litros tem nessa cisterna? Eu disse: essa cisterna é 52 mil litros, né, Barrinho? Ele fez: não, é de 104. Eu disse: como assim? Ele disse: porque eu reutilizo essa água. Então, que sensacional. Então ela se transforma em 104 litros de água. Então, é esse o impacto, né? No lugar que você tem dificuldade de acesso à água, você tem a opção de reutilizar. Então, praticamente, você dobra, né, o volume de água, né? Quando você reutiliza. Isso é transformador, meu camarada. É transformador da paisagem, é transformador na melhoria da qualidade de vida e é transformador em especial porque, em contrapartida, nós estamos falando de saneamento básico, né, no semiárido, em especial na zona rural, porque essa água normalmente ela fica exposta próximo às residências, acumulando ali sujeira, né, atraindo insetos e tal, e quando ela passa por esse sistema de tratamento, esse problema deixa de existir. É verdade, olha aí, transformação de vida, né? Que coisa bacana, Giovanni. Exato. E você tocou num ponto que é essencial para essa discussão de transformação, né? A gente sempre fala, mas é importante reforçar. É da agricultura familiar, do agricultor, da agricultora, que sai o alimento de todo o Brasil. Isso significa que também é do campo, né, do semiárido, que sai o alimento para o país. Exatamente. Pensando nessa tecnologia, eu te pergunto, inclusive, Giovanni, como é que esse hack se integra, né, nessa produção de alimento? Você fala da forragem, mas ela também faz parte da produção do alimento também que chega na nossa mesa, né? Na produção da agricultura familiar. Exato, porque a gente tá falando de sistema agroflorestal, né, sobretudo. E o sistema agroflorestal, ele tem essa capacidade, né, ele permite tanto de que a gente consiga no mesmo espaço ter produção de alimentos para os animais,
produção de alimentos para as pessoas, principalmente a gente tem observado muito o cultivo de algumas fruteiras nesses espaços. E o sistema agroflorestal também ainda produz alimento para a natureza, para o solo em especial, né? Porque toda a produção de biomassa, né, ali é incorporado no sistema e isso fortalece demais, recupera, né, e potencializa o solo, o sistema solar e todo o sistema produtivo ali daquela área. Então é fantástico essa tecnologia, porque ela ao mesmo tempo ela se integra com as outras tecnologias, né? Assim, eu falei aí do abastecimento de água no semiárido, da cisterna de água para o consumo humano, da cisterna para a produção, e essa é uma tecnologia que permite que você potencialize essas outras tecnologias sociais, né? Ao tempo que promove o saneamento básico e ao tempo também que promove a produção de alimentos. E eu acho que a gente tem uma missão muito grande, e eu acho que o programa Sintonia com a Natureza tem cumprido bastante esse papel, que é justamente da gente transformar um pouco o olhar da sociedade para a agricultura familiar. Quando a gente está falando de agricultura familiar, nós não estamos falando de uma imagem pejorativa que foi imbuída, né, circularmente nas nossas cabeças, de um conjunto de pessoas que estão ali precisando somente de políticas sociais, né? Essa é uma atividade, sobretudo, aonde a gente vai, é uma atividade econômica, é uma atividade que tem uma importância econômica fundamental, né? E é uma atividade que é fundamental para a sobrevivência da população brasileira, porque, como você disse, é ela que alimenta, né, essa população. Mas não é só isso, de quebra ela também preserva a natureza, elas são exímias guardiãs da agrobiodiversidade, então sementes de plantas alimentícias, só quem tem algumas delas ainda é a agricultura familiar, que guarda ali, que faz um papel de guardiã dessas sementes que são ancestrais, né, que vêm dos antepassados e que são fundamentais, inclusive, para a própria agricultura mais, vamos dizer assim, moderna, né, porque ela precisa dessas sementes para fazer o melhoramento genético, como, entre aspas, eu uso melhoramento genético entre aspas, porque às vezes não melhora muito, né, às vezes torna mais vulnerável, né, torna mais complicado. Então, essas sementes, essa agrobiodiversidade, ela é fundamental para a sobrevivência humana, né? Então, a agricultura familiar cumpre esse papel também, né? E cumpre, obviamente, o papel também de guardiã de uma cultura ancestral, né? De uma cultura tradicional. Então, ela é muito importante por isso, e ela precisa, de fato, de apoio das políticas públicas, como qualquer outro setor, né, da economia. Mas também nessa perspectiva de entender de que ela tem capacidade de produzir alimentos, de gerar riqueza, de gerar renda, e com a característica específica de que essa renda ela não é concentrada, ela nunca vai ser concentrada, porque são inúmeros os sistemas familiares de produção. Então, quando você fortalece a agricultura familiar, você distribui riqueza. Essa é uma máxima, né, para a gente. Você pensa que tá falando só de água, você tá falando de solo, de animais, de produção, de vida, de convivência, né? Que coisa legal. E olha, inclusive, essa é uma das características da agricultura familiar, sim, né? Essa capacidade, né, diversa de arranjos e tal. E olha, a convivência com semiárido significa aprender a conviver, né, com clima seco, baixa densidade das chuvas, conviver com climas extremos e a falta d'água, que infelizmente também são realidade. Mas quando a gente fala de qualidade de vida que as tecnologias como o hack podem trazer, Giovanni, eu te pergunto, que qualidade é essa? Que vantagens um sistema de hack traz para a convivência com o semiárido? Pois é, então, João Lucas, muito tempo a gente falou de abastecimento do semiárido, muito nessa perspectiva de levar água, né? Uhum. Hoje também a gente está falando que a gente está investindo em alguns pilares do saneamento básico, né? O saneamento, ele tem alguns pilares. Um deles é o abastecimento, que a gente já faz isso há bastante tempo, quando constrói as cisternas, quando constrói as tecnologias de captação de água de chuva. E uma outra frente muito importante é esse também do tratamento, né? Dos esgotos, né? E aí, nessa nosso caso, nós estamos tratando esse tipo de água servida. Tem uma outra tecnologia que trata também a água das descargas, né? Que a gente tem testado, que são os bioáguas, né? As bacias de evapotranspiração, que tem permitido que a gente consiga dar um destino adequado a essa água mais poluída.
Então, nós estamos falando de dois pilares importantes do saneamento, né, que é o abastecimento e o tratamento, né, das águas, né, que são poluídas. Obviamente, tem outros pilares que tratam das águas fluviais, né, tem outro também que trata dos resíduos sólidos e tal. Mas, pelo menos, esses dois a gente vem fazendo desenvolvendo essas experiências e tendo bons resultados, né, de transformação. E isso tem sido muito importante para as famílias do semiárido, a ponto de que a gente tem debatido, né, a importância de ter um programa nacional de saneamento rural que contemple essas dimensões que a gente está falando. Perfeito. O RAC é uma tecnologia social importante, né? Mas ela não resolve os problemas de acesso ao saneamento rural, né? Ela não vai resolver todo o saneamento rural. Giovanni, como é que a gente começa a lutar por esse saneamento, né? Quando a gente vê esse cenário de quase 100 milhões de brasileiros e brasileiras, 44,2% que não tem acesso ao esgotamento sanitário. Pois é, e a região Nordeste é uma das regiões do Brasil, junto com a Norte, que o percentual de famílias que não tem saneamento é mais elevado, né? Sim, sim. Então, de fato, assim, é gritante a necessidade de ter uma política, né, que cuide disso. É importante de que a população se manifeste, né? Nós estamos num país democrático, a gente nunca pode esquecer disso, né? Apesar das últimas ameaças que sofremos e tal. Em um país democrático pressupõe a participação popular, né? Pressupõe que além do meu direito, né, do meu dever de votar, eu também tenho o direito de participar de espaços como conselhos, como fórum, né? Espaços que eu posso estar sugerindo aos gestores públicos, né, determinadas políticas. E é isso que eu acho que a gente tem que começar por aí. A gente tem que começar a falar de saneamento básico, falar de reuso de água cinza, falar das tecnologias que faz o tratamento de água e o abastecimento no semiárido, e nesses espaços de participação social, nos conselhos, nos fóruns, né, nos comitês de bacia, principalmente, né, que trata muito da questão hídrica. E também temos que fazer isso que o Sabiá está fazendo aqui, falar em programas de rádio, em meios de comunicação, em podcasts, enfim, massificar essa informação para criar uma consciência, né, uma consciência social da importância e da necessidade de quanto bem faz pessoas ter acesso a um saneamento adequado, né, em suas vidas. Então, é assim que se constrói políticas, né, com a participação, com a incidência, conscientizando os gestores da importância e da necessidade de implementar tais ações para a população. Perfeito. E Giovanni, você trabalhou por muito tempo com essa incidência, né, com assessoria. Eu queria que você trouxesse mais alguns exemplos, você até deu alguns aqui de agricultores e agricultoras, mas nessa transformação com o RAC, né, para a economia no campo, porque a gente sabe que é mudança de vida, a gente sabe que é acesso à água, mas você tocou num ponto um tempo atrás que é importante também, a economia para o campo. Como é que um RAC muda essa economia, Giovanni? Pois é, João, essa é uma pergunta bem interessante, porque quando a gente fala de economia da agricultura familiar, tem algumas economias que a gente diz que elas estão invisíveis, né? A gente não consegue olhar sobre esse olhar, enxergar ela sobre esse olhar mais da economia convencional, em especial sobre esse olhar da economia monetária. De ter, né? De ter principalmente o dinheiro, né, a moeda. Então, assim, tem uma economia que acontece cotidianamente nas vidas das famílias, que é uma economia não monetarizada, e que ela é fundamental e tem sido, né, por isso que as famílias agricultoras permanecem ativas até hoje, porque essa economia é que é responsável pela sustentabilidade. Que economia é essa que eu estou falando? Eu estou falando da economia da doação, eu estou falando de uma economia da troca, né, ali na comunidade, entre vizinhos, entre familiares. Fundamental, né, na agricultura familiar isso, né? Fundamental. Eu estou falando de uma economia dos bens comuns, que são muito utilizados hoje pelas associações, seja uma máquina comunitária, seja um banco de semente, né? Tem vários bens comuns na comunidade que são geridos, né, por toda a população, que é fundamental para a sobrevivência da agricultura no campo. Então, assim, o reuso de água cinza faz parte dessa economia. Talvez você não veja o recurso monetário entrar diretamente, mas você também não vê ele saindo, porque você está economizando ali, você está economizando água,
que tem um custo para ela chegar para as famílias agricultoras, e você está economizando, por exemplo, os bens naturais, porque você está preservando, né? Então, assim, essa economia, inclusive, se você for monetarizar ela, não tem nem como. Como é que você monetariza a natureza? Não é possível. A troca, isso. como é que eu monetizo a troca, né? Pois troca, não dá. E tem, assim, tem alguns exemplos que a gente vê no dia a dia que, para mim, assim, exemplifica bem isso. Todos nós sabemos da importância e de como é que acontece as feiras agroecológicas, né? E quase toda cidade agora, no semiárido, que tem a atuação das organizações, tem as feiras. E eu presenciei uma vez, na feira, uma feirante, uma senhora agricultora que estava comercializando seus produtos lá na feira agroecológica, trouxe uma romã, uma fruta de uma romã, para uma pessoa e... acho que na semana anterior uma pessoa falou, né, que estava com algum problema de garganta, alguma coisa. Ela falou que receitou a romã e ela trouxe na feira seguinte 2 romãs para essa pessoa e entregou a ela. E a pessoa perguntou: quanto é essas 2 romãs? Ela disse: não, eu não estou lhe vendendo, é um remédio, e remédio eu não posso vender remédio, porque eu não sou farmacêutica, eu estou doando, faça teste, né? Plante também, planta semente para você ter também. Você pode ter isso, né? Não, eu moro na cidade, um cantinho dá para ter um pé de romã, não impede de você ter. Então, esse tipo de economia, esse tipo de relação que às vezes a gente não abre os olhares para ela, né? E ela é fundamental para a existência da agricultura familiar, eu diria. É do campo que sai a comida de todo o país. É no semiárido que a vida pulsa. E para pulsar precisa de qualidade, de acesso, precisa de água, saneamento. Qual a importância da mobilização das organizações sociais nesse processo? É isso que a gente discute já já. Agora a gente vai para uma pausa. Fica aí que o nosso programa volta já. Centro Sabiá, há 30 anos transformando vidas. O Centro Sabiá está completando 30 anos. É por isso que trazemos depoimentos históricos dessa caminhada de luta pela agroecologia, agricultura familiar e pela vida. Você ouve agora Nicleia Nogueira, assessora técnica do Centro Sabiá. Estamos na comunidade do sítio Lagoa do Almeida, município de Santa Cruz da Baixa Verde. Essa região, ela sofre muito a questão de água, porque essa é uma parte alta e a maioria das pessoas aqui não tem de onde tirar água. Devido a isso, as pessoas foram procurando várias formas de captar água. Aí, uma delas foi a questão de cisternas e outra foi a questão do caldeirão. Lúcia, de onde veio a ideia de fazer o caldeirão? Bom, a ideia ela surgiu da necessidade, né, digamos assim, né? Como vocês sabem, assim como várias regiões, né, a comunidade Lagoa da Almeida também sofre com os problemas da seca. E daí então, Deus fez a primeira parte, né, e construiu um patrimônio natural, né, que é o lajeiro, e juntamente com a Adesso Baixa Verde, os moradores conseguiram construir esse pequeno mureto, né, para a proteção da água e a acumulação da água. Centro Sabiá, há 30 anos transformando vidas. Estamos de volta! A gente segue aqui conversando com Giovanni Xenofonte. Hoje, o nosso assunto é reuso de águas cinzas e o saneamento rural. Olha, Giovanni, apesar das tecnologias importantes pela convivência e qualidade de vida no semiárido, programas como o de RAC só acontecem através de mobilização por políticas públicas e pelo saneamento. E aí entram as organizações, né, que você até citou, como o Centro Sabiá, como essa articulação do semiárido brasileiro e a luta pelo saneamento rural, pelas tecnologias sociais. Giovanni, qual o papel das ONGs, organizações, mobilização de moradores nesse debate? Então, João, assim, eu sempre penso que um dos papéis primordiais é esse de construir as alternativas, né? Então, assim, quando o RAC, por exemplo, né, o Sistema de Reuso de Água Cinza, ele é algo que não é mais só teórico, né? Não é algo que a gente imagina que possa dar certo. Ele é algo que é vivido cotidianamente por um conjunto de famílias, né?
só aqui em Pernambuco, pela ação do Caatinga e do Centro Sabiá, são mais de 500 famílias que tiveram a oportunidade de receber essa tecnologia através de uma parceria com a Caritas da alemã, né? Uhum. Então, essas famílias, elas cumpriram um papel fundamental de experimentação, de ajuste na tecnologia. Esse projeto, inclusive, com a Caritas, teve um acompanhamento científico, né? Muito próximo. Sim, verdade. Queria mandar, inclusive, um alô e um abraço para o professor Genival, lá do NEPAS, da Universidade de Serra Talhada, que tem colaborado muito nessa pesquisa com a gente. Então, a gente tem informações do ponto de vista da prática vivida pelas famílias, nós temos informações do ponto de vista da ciência, né, da pesquisa científica da universidade, e a gente tem, então, um conjunto de elaborações que nos permite fazer essa incidência política, né? Uhum. Obviamente que para esse caldo engrossar, várias outras organizações sociais precisam beber também dessa fonte. E inclusive o projeto que nós executamos junto com a Carta, ele possibilitou isso. Nós conseguimos partilhar com várias outras organizações essa ideia, né, do reuso da água. E inclusive também foi testada por essas organizações em diferentes territórios do semiárido, e foi a avaliação que nos foi dada de volta que funcionou muito bem. Então hoje nós temos um caldo, inclusive na articulação do semiárido brasileiro, de várias organizações lutando pelo saneamento no semiárido e apostando nessas tecnologias de tratamento e reuso das águas. Então, os diálogos, eles estão mais ou menos nesse patamar. Obviamente que a gente espera muito que agora, nesse novo governo federal, a gente tenha mais espaço para levar essas ideias para dentro dos... Até porque, durante o governo anterior, essas ONGs, esse caldo grosso que você menciona, né, ele teve que engrossar ainda mais pela falta de verba, pela falta de iniciativas, né? Pois é, no governo passado, a gente foi uma ação de sobrevivência, de resistência, né, sobretudo. E ao tempo que a gente também, tentando sobreviver e resistindo, a gente também seguiu produzindo, né? Porque não para, a agricultura familiar não para, ela segue produzindo. E produzimos, inclusive, durante esse período, esse caldo, né, a respeito do saneamento no semiárido. Nesses últimos 4 anos, nós conseguimos mergulhar bastante nessa ideia, e temos, inclusive, um acúmulo muito grande, né, no ponto de vista de como pode se desenhar uma política, né, de saneamento para o semiárido. Então, hoje a gente está aí nessa eminência de seguir dialogando com os gestores para que isso se torne, de fato, uma política, seja ela federal, estadual ou mesmo municipal, né? Todo mundo tem condição de promover esse saneamento, e se todo mundo promover integrado, ainda é melhor ainda. Aí o negócio anda mais rápido, né? Anda mais rápido. Sim. E vai trazer benefícios inúmeros, né, para toda a população. É nisso que a gente acredita e é nisso que a gente tem apostado muito, né, todo o nosso trabalho, toda a nossa militância. E aí você chegou nessa gotinha d'água que estava faltando nesse nosso debate aqui. Como continuar garantindo, Giovanni? Como continuar garantindo projetos e a permanência dessa água no campo, no semiárido? Como garantir reuso de água cinza e saneamento rural? Então, um dos caminhos é mostrar, né, e a gente está tentando fazer isso, de que funciona, né, de que, primeiro, a tecnologia ela é eficaz no tratamento. Então, a gente tem feito várias análises, inclusive, de água, de coisa, para ter a comprovação científica de que a tecnologia, de fato, trata essa água, e os resultados são muito expoentes nesse sentido. A gente precisa ter também... a garantia de que isso vai transformar a vida das pessoas, né? E a gente precisa, de fato, convencer a sociedade como um todo de que essa é uma política fundamental para todo mundo, para quem recebe principalmente, mas para quem não está no campo, que não recebe, para quem está na cidade, saber de que isso vai ajudar as pessoas, inclusive, a produzir o alimento que vem para a cidade, né? Para quem não está produzindo alimento. Então, todo esse percurso, né, ele precisa ser feito para que a gente consiga, né, ser a última gota d'água para a transformação, né, de toda a região semiárida. O nosso percurso que nós fizemos agora enquanto rede, enquanto articulação do semiárido brasileiro, mostra de que o sistema de captação de água de chuva em cisternas, em outras tecnologias sociais, é extremamente eficiente, né? Nós passamos aí nos últimos 8 anos, né,
3 anos atrás nós passamos por uma das secas mais severas do semiárido, né? Bem lembrado. E essa seca nem de longe causou o estrago que causou as outras secas que aconteceram no século passado. Parte disso, lógico, se deve a vários programas sociais implementados e construídos nos governos, mas a boa parte, lógico, é em decorrência da construção de tecnologias sociais como as cisternas, né? Que no semiárido, a de 16 mil litros, já foi mais de 1 milhão de cisternas construídas. Já tem uma demanda aí muito grande, de quase 500 mil, né? Se apresentando, batendo na nossa porta, que precisa seguir, continuar construindo. E essa tecnologia, sobretudo, mostra que o abastecimento descentralizado de água no semiárido é fundamental e que a captação de água de chuva, armazenamento adequado, é uma estratégia super importante para que a população do semiárido permaneça produzindo, existindo com dignidade, né? Então a gente precisa seguir nessa luta aí, não estamos só começando. É verdade. E olha, você falou dessa seca, Giovanni, essa seca de alguns anos atrás, e eu me lembro dos dados da ONU, né? A ONU hoje aponta que 2,3 bilhões vivem naquele estresse hídrico em diversos países. 2 bilhões, quase 2 bilhões, não têm acesso à água potável. 3,6 bilhões não acessam saneamento. Com tantos nãos, qual o impacto disso, né? O que realmente significa o não acesso à água nas populações mundiais, como no semiárido brasileiro, Giovanni? Significa tanta coisa, né? Mas significa, sobretudo, não ter dignidade, né? E aí, assim, em vários campos, né? Inclusive, a dignidade, inclusive, de você ser livre para fazer suas escolhas, né? No semiárido, muita gente elege seus políticos, seus vereadores, inclusive, que são aqueles que abastecem, né, seus lares com carro-pipa. É verdade. Então, a gente falava em algumas décadas atrás da indústria da seca, esse termo ele ainda é pouco usual, mas infelizmente ele ainda existe, né? É uma indústria que navega no semiárido, que elege pessoas e que enriquece pessoas em torno da seca. Então, entender também que o desabastecimento hídrico das famílias interessa para alguns, né? Uma minoria, obviamente, mas interessa para eles, porque é isso que ajuda, por exemplo, a manter o seu status, sua condição, né, de dominação de toda uma população. Ao contrário, quando você quebra com isso, quando você abastece, quando você leva água, você leva a dignidade para as pessoas e quebra com esse ciclo de dependência, né? Então você promove a autonomia. Então, vamos dizer que de certa forma ou de todas as formas, abastecer a população do semiárido com água, dar a garantia de que ela tem água, é também abastecer de democracia, né? Porque as pessoas vão estar, de fato, tendo o poder de exercer, né, com liberdade, o seu poder de escolha, né, de votar, de se manifestar, enfim. Perfeito. Muito bem. Como nossa conversa tá chegando ao fim, eu trago aquele quadro especial do podcast, o Mete o Bico. Mete o Bico, você já sabe, é o quadro do podcast onde o convidado traz seus pontos finais e mete o bico na questão. Hoje a gente vai meter o bico e também molhar o bico, Giovanni. O semiárido resiste. Resiste porque o seu povo é forte, porque a natureza ainda dura, porque é necessário conviver e também por conta desses programas, dessas tecnologias de água. Pensando nisso e em nossa conversa, Giovanni, eu te pergunto, por que resistir pelo direito humano à água, pelo direito humano ao saneamento? Mete o bico. Pois é, precisamos resistir, mas precisamos sair da condição só de resistência também, né? A gente precisa chegar numa condição, de fato, de uma plenitude, né? Desse direito, né? É um direito nosso, né? É um dever do Estado, então a gente precisa também convencer, né, a todos de que isso é fundamental para o desenvolvimento, né, da nossa população e de todo o nosso território. Então a gente convoca aqui, eu meto o bico convocando, né, a todas as pessoas que queiram de fato que o bom, o belo e o melhor seja comum, a se irmanar nessa luta. A gente segue convocando as organizações sociais também para se irmanar nessa luta pelo saneamento básico do semiárido, pelo abastecimento, né? Para que as pessoas tenham água, tenham vida, né?
E a gente convoca, em especial, toda a população, né, que está ou não envolvida em uma organização, para, junto com a gente também, engrossar essa voz, né, e fazer esse levante popular, para que, de fato, os gestores públicos atendam, né, às nossas reivindicações. Eu acredito muito que os gestores eles vão sensibilizar à medida que a população se sensibiliza. Então, quando há pressão popular, os gestores se manifestam e agem. E é isso que a gente acredita e sonha, e a gente, de fato, tem que seguir, né, nessa caminhada de transformação, porque muitas pessoas vão ter sua vida melhorada, né, e toda uma região pode ser mais feliz, né, pode ser mais alegre com água, com abastecimento, com saneamento, enfim, com tudo isso que nós estamos conversando. É isso, Giovanni, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, o nosso tempo da entrevista está acabando. Tem alguma mensagem que você quer deixar? Uma consideração final? Opa, deixar um abraço bem grande para toda a equipe que faz o Centro Sabiá, essa organização maravilhosa que tem feito a diferença na vida de muitas famílias. Eu acredito que muitas das famílias da agricultura que estão me escutando nesse momento vai entender isso que eu estou dizendo, né? Do sentido, de fato, da transformação, do fazer prático, né? E, além de tudo, é uma organização que tem uma irmandade muito forte. A gente se sente muito bem acolhido quando chega na sede do Centro Sabiá, né? Seja em Triunfo, seja em Caruaru, seja aí no Recife. Então eu queria deixar um abraço a todos os meus amigos, minhas amigas aí do Centro Sabiá, e dizer que a gente segue aqui junto, com essa mesma esperança, essa mesma fé aqui de transformação, da gente ver toda a agricultura familiar fortalecida, toda a população do semiárido vivendo em paz, em harmonia e com união. Um forte abraço, João Lucas, sempre um prazer, meu irmão, sempre precisar, entre em contato que a gente está aqui à disposição, é uma alegria enorme estar com vocês. Fico feliz demais, Giovanni, é muito bom conversar com você também, viu? Muito obrigado por mais uma participação aqui com fé na luta, fé no futuro. Gente, hoje eu conversei com Giovanni Xenofonte, ele é agrônomo e ativista da agroecologia e da agricultura familiar. É isso, pessoal, muito obrigado por acompanhar mais um Cantos do Sabiá por aqui. Continue nos acompanhando. Sabe como? Segue a gente aí. Estamos quase chegando aos 800 seguidores no Spotify. Então, se você está ouvindo a gente pelo YouTube, muito obrigado. Se inscreve aí, deixa o like, deixa um comentário. Mas também passa lá no Spotify e escuta a gente por lá, deixa o seu follow e faça com que esse canto ecoe cada vez mais longe. É isso, esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com trabalhos técnicos e locução minha, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.